Bem, meus amores, olha o que diz o nosso texto. Qual é o sentido da vida? É uma pergunta, não é? Que muita gente quer a resposta. Todos buscamos o sentido da vida, mesmo sem saber que estamos nessa busca. Blaise Pascal dizia que essa era uma tendência natural do ser humano. Ver um sentido nas coisas significa achar que a vida tem um propósito, uma finalidade, uma razão. É ter um motivo para viver, algo para realizar, ser feliz, construir um mundo melhor, amar as pessoas e promover a justiça entre elas. Podem ser profundas motivações para existirmos. Mesmo assim, a pergunta é difícil e as respostas são muitas, às vezes contraditórias. Para uns, quem dá sentido à vida humana é Deus. Para outros, é o próprio ser humano. Alguns ainda acreditam que a vida simplesmente não tem um sentido, uma razão. Mas a maioria das pessoas não consegue viver sem algum tipo de ideal ou sem buscar um sentido para a sua própria vida. As religiões procuram justamente explicar que sentido é esse. Com isso, elas tentam trazer conforto, esperança, bem-estar, felicidade, otimismo e ações positivas. Hoje, muitos pensadores dizem que não adianta qualquer busca de sentido. E um grande vazio tem penetrado na mente das pessoas. O ser humano deixou de acreditar em si mesmo. Bem, como vocês viram aqui no início do nosso conteúdo, não é? Ele já faz uma série de questionamentos. Ele já diz, não é? Para algumas pessoas, como eu falei para vocês, o sentido da vida está em Deus. Para outras pessoas, como ele diz aqui, o sentido, não é? É o ser humano. Alguns ainda acreditam que a vida não tem sentido, que a vida simplesmente não tem um sentido, uma razão. Ou seja, cada um acredita, mas vocês perceberam que até a última afirmativa, não é? Que diz assim, há ainda alguns que acreditam que a vida simplesmente não tem sentido. Mas vocês viram que até este que diz que não há um sentido, ele precisa acreditar que não tem esse sentido, porque diz assim, ó, uns acreditam que a vida não tem sentido. Mas eles, para eles, não é, afirmarem isso, eles precisam entender o que é essa vida, que para eles, não precisa ter um Deus, não precisa ser uma outra pessoa, não é? A vida pode ter sentido fora de Deus, fora de outras pessoas, tudo bem. Cada um tem sua opinião própria, tem a sua maneira de viver. Mas tem pessoas que realmente elas levam um certo tempo para encontrar esse sentido da vida. Tem gente que mergulha tão profundamente nessa pergunta que acaba percebendo que mergulhou em várias outras perguntas e não encontra esse sentido. Tem gente que passa a vida inteira buscando sentido e não encontra. Porque às vezes o interessante não é responder essa pergunta. O interessante é tentar viver uma vida, não é? Que você entenda que fazer o bem para o outro faz sentido para a sua vida. Não precisa necessariamente você ficar se questionando e se perguntando qual o sentido da vida, não é? Mas o mais interessante é você viver essa vida e fazer da sua vida, fazer com que sua vida leve sentido, dê sentido para outras pessoas. É o que eu penso, não é? Mas aqui no nosso livro, ele já explica, não é? Que dependendo da pessoa, a vida dele vai ter vários sentidos. E aqui você viu, não é? Tem um médico, tem pessoas que durante a sua vida, eles começam a perceber que a vida deles só tem sentido se eles se doarem inteiramente para outras pessoas. Que a vida só vai ter sentido se eles trabalharem para o outro. Mas aí tem várias maneiras de fazer isso. Tem pessoas que vão largar tudo, como a história de Buda,
o príncipe, não é? Indiano, que deixa todas as riquezas e vai esmolar pelas ruas. Para ele, o sentido da vida, não é? Era encontrar resposta para questões muito simples, não é? Dinheiro não vai comprar a minha vida, não vai comprar a minha saúde, nem tampouco a minha velhice. Eu não vou poder evitar a velhice, não vou poder evitar a morte, nem vou poder evitar o sofrimento. Então, o dinheiro para ele perdeu totalmente sentido. Ele deixa tudo e o sentido da vida agora estava em ajudar os outros, a levar os outros a atingir um grau de iluminação. Tem pessoas que também querem ajudar os outros, aí elas estudam bastante, não é? Formam-se em medicina e vão trabalhar em hospitais, ajudar as pessoas. Não são eles os nossos super-heróis no momento, não é? Sempre foram. Agora só estão sendo reconhecidos. O sentido da vida está em ficar horas a fins dentro daquele hospital, não é? Correndo risco, porque nós sabemos que eles estão correndo risco, porque mesmo usando toda a aparelhagem necessária para se proteger, eles estão expostos ao vírus, correndo risco. Tem alguns que já estão há meses distantes dos seus familiares. Mas eles encontram sentido, porque a vida deles só tem sentido se eles estiverem fazendo aquilo. Mas tem pessoas que para eles não precisa ter nada, não precisa ter Deus, não precisa ter uma profissão, não precisa se doar. A vida simplesmente precisa ser vivida. E cada um tem as suas formas, a sua maneira de entender, não é? O que é esse sentido, de tentar buscar esse sentido para a vida. Depois de acontecimentos e situações trágicas no século XX, trágicos, como a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos sobre o Japão e a miséria de tantos povos, os grandes ideais e as utopias humanas foram colocados em xeque. A ideia de construção de um mundo melhor esvaziou-se para muita gente. Cresceu também o número de pessoas que não acreditam em Deus e aumentou o índice de depressão e angústia. A confiança no futuro ficou abalada. Será a vida apenas dor, infelicidade, pobreza, luta pela sobrevivência, tédio? Nada se pode fazer para mudar? Não há nenhuma esperança? Vários filósofos foram responsáveis por essas ideias sobre o nada e a desesperança. O principal deles foi Arthur Schopenhauer, que afirmou que os seres humanos têm dois inimigos difíceis a serem vencidos: a dor e o sofrimento. Segundo o filósofo, o verdadeiro sentido da vida são a dor e o sofrimento. Os seres humanos vivem abandonados a si mesmos, na incerteza profunda do que acontecerá, ansiosos e temerosos, cercados de ameaças terríveis. As desgraças humanas estão sempre por toda parte. É impossível ser otimista diante da vida, pois o que espera o ser humano são sempre doenças, perseguições, pobreza e morte. É uma visão bem pesada, não é, da vida, a visão de Schopenhauer. Bem, meus amores, como diz aqui no início do parágrafo aqui, do primeiro parágrafo da página 59, não é? Depois, não é? As pessoas que viveram durante o período da Primeira Guerra Mundial, as inúmeras produções artísticas que aconteceram depois da Primeira Guerra Mundial, elas tinham, a maioria das pinturas eram feitas com cores muito pesadas, muito fechadas, demonstrando ali aquela falta de perspectiva de um mundo melhor, porque acredito eu, não é, que um pós-guerra para os países, não é, que entraram em guerra, o pós-guerra deve ser muito difícil e complicado, porque as cidades são completamente destruídas, não é? Berlim ficou totalmente destruída depois da Segunda Guerra Mundial, completamente destruída, não é? O psicológico de muitas pessoas daquela época ficou totalmente abalado. É óbvio que uma pessoa, não é? Ela precisa ter uma fé bem estruturada para ela se deparar com a cena de você entrar, não é? Em um campo de concentração, como os russos entraram e se depararam com aquelas cenas que parecia assim de um filme
que nem o filme, o roteiro de filme de terror mais bem elaborado não poderia produzir um cenário como aquele, não é? É óbvio que uma pessoa que se depara com um ser humano que está numa condição de dignidade, de perda de dignidade total, como eles encontraram pessoas que a pele estava assim grudadinha nos ossos, pessoas que estavam tão desnutridas que não conseguiam nem reconhecer nem a si mesmo, nem os outros, pessoas que tinham perdido completamente o juízo, não é? Perdido completamente a sanidade por conta daquilo. É óbvio que quem vê uma situação daquela, uma das primeiras coisas que abala são suas crenças religiosas, porque você diz assim, meu Deus, como Deus permite uma coisa dessa? Ao fazer essa pergunta, você já está se distanciando, não é? Quando você diz assim, como é que Deus permite que um único homem faça isso com mais de 6 milhões de pessoas, só porque elas são de uma religião diferente, só porque elas são de um país diferente, não é? Como é que se permite as pessoas que moravam ali na cidade de Hiro, aquele vídeo daquela criança, não é? Vindo completamente despida, com parte da sua pele, que a pele dela foi cozida, ela cozinhou uma parte da pele dela, depois porque ela foi uma das sobreviventes da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ela foi uma das sobreviventes. Você vê aquela cena daquela criança, você diz assim, nossa, Deus existe mesmo? Porque o que ele prega é totalmente diferente do que os meus olhos estão constatando. E aí realmente passou-se por um período de muita tristeza, de muita incerteza, de muita dúvida. O pós-Primeira Guerra e o pós-Segunda Guerra realmente eles geraram. Muitas pessoas entraram numa depressão profunda, em uma profunda incerteza com relação à vida, sem expectativas nenhuma, não é? Sem confiar em nada, nem na estrutura do Estado, nem nas suas próprias forças. Realmente foi um momento pós-guerra bem complicado mesmo do ponto de vista psicológico também. Realmente as pessoas ficaram bem complicadas mesmo, psicologicamente falando. Página 60. Na opinião de Schopenhauer, o mundo pode ser comparado ao inferno, em que os seres humanos ora são almas perdidas, ora são os demônios destruidores. Para ele, podemos amenizar as dores da vida de 3 formas. Isso é a visão de Schopenhauer. Vamos deixar bem claro, não é? Nós estamos analisando aqui vários pontos de vista. Já descobrimos aqui que tem pessoas que creem em Deus, tem pessoas que o sentido da vida está em Deus, tem pessoas que o sentido da vida está em outra pessoa, em outro ser humano, tem pessoas que não acham que para que a vida tenha sentido você precisa depositar, não é? Toda a tua esperança e a tua confiança ou em Deus ou em uma outra pessoa, não é? Que você simplesmente vive sem buscar, não é? Sem ter essa centralidade da sua vida ou em Deus ou em outra pessoa, que quer que seja. Então agora nós estamos aqui, não é? Analisando o sentido da vida do ponto de vista, não é? Desse filósofo, o Schopenhauer. Bem, ele diz assim, primeiro, por meio da experiência artística que nos permitiria escapar do mundo, sair do tempo e entrar em outra dimensão, libertando-nos dos males da existência. Vocês viram aqui que para ele, não é? A vida aqui, o que ele diz aqui na página 59? Segundo o filósofo, o verdadeiro sentido da vida são a dor e o sofrimento. Os seres humanos vivem abandonados a si mesmos, na incerteza profunda do que acontecerá. Ansiosos, temerosos, cercados de incerteza profunda do que acontecerá, cercados de ameaças terríveis. E aí ele diz que para ele podemos amenizar as dores da vida de 3 formas. Vocês já entenderam aqui, né? Para ele, a vida, o sentido da vida é a dor e o sofrimento. E tem 3 maneiras de aliviar a dor e de aliviar o sofrimento. O primeiro deles, ele diz que é a experiência artística. Ter contato, não é? Com a arte
ajudaria a amenizar essa dor, não é? Como ele diz aqui, nos permitiria escapar do mundo, sair do tempo e entrar em outra dimensão, libertando-nos dos males da existência. 2.